Olá para todo mundo, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou professor de yoga e hoje a gente vai fazer a segunda aula. A primeira aula a gente teve no mês passado e eu falei um pouquinho sobre o véu, né? O véu que oculta a verdade e o quanto esse véu ele está incutido em nós, né? Somos nós que colocamos esse véu, somos nós que o mantemos e cabe a nós retirá-lo. Retirar o véu é um descortinar para a vida, é se descobrir, é viver com outro olhar, né, de uma maneira diferente, estar aberto para o mundo. Hoje a gente vai para a aula 2, então a gente vai começar com uma história. Tem um épico indiano chamado Mahabharata, que é a grande história da humanidade. Dentro da tradição, é dito que esse é um dos livros mais completos. Todas as histórias que vieram depois dele são derivadas dele. Lá tem de tudo: romance, drama, comédia. Todas as histórias cabem no Mahabharata. Muda ali o personagem, um jeito de colocar, mas o enredo é sempre o mesmo. O recorte que eu quero trazer hoje dessa história é que, certa vez, havia um grupo de 5 irmãos, eram 5 príncipes, e por determinado motivo, eles foram forçados a serem exilados de onde eles moravam. Então eles começaram a vagar por uma floresta. Só que estavam despreparados, né? Caíram naquela floresta por um acaso e não sabiam bem como sobreviver ali. E um certo dia, eles muito resistentes foram mantendo ali, né, uma comunidade entre eles e sentiram a necessidade de ter uma fonte de água. Então, o mais novo deles foi procurar um lago, um rio, né? Algo que pudesse abastecê-los. Dessa maneira, o mais novo saiu e encontrou um lago fantástico. Águas cristalinas, peixes. Era um oásis no meio da floresta. E aí ele entrou na água. Quando ele pegou um pouquinho de água para beber, uma voz veio no seu ouvido e falou que não poderia beber daquela água. Aí ele obedeceu e perguntou por quê, né? Curioso, mais novo. Aí a voz disse o seguinte: olha, você pode até beber dessa água, mas antes você vai ter que me responder uma pergunta. E aí ele acatou e a pergunta era: qual a coisa mais importante a respeito de um ser humano? E aí ele pensou, aí a voz fez um alerta: olha, se você não souber me responder, você infelizmente irá morrer. Se você responder certo, aí você pode beber da água. E depois de muito pensar, ele não tinha resposta. Caiu ali sobre as águas e os irmãos deram falta dele. Aí foi o segundo. O mesmo aconteceu. Encontrou o irmão lá caído, muita sede, foi para beber a água e a voz falou: se você beber dessa água, você vai morrer, a não ser que você me responda qual a coisa mais importante a respeito de um ser humano. E se você me responder certo, você pode beber da água e eu trago ainda o seu irmão de volta. Mas o rapaz também não sabia. E a história se repetiu, até chegar ao irmão mais velho. Lembrando que eram 5 irmãos.
O irmão mais velho então viu os 4 caídos e, com toda a sua sabedoria, ouviu a voz. Qual a coisa mais importante a respeito do ser humano? Toda a experiência que o irmão mais velho tinha, ele arriscou uma resposta. E aí ele disse: a coisa mais importante a respeito de um ser humano é que ele nunca aprende. E assim a voz acatou, ele bebeu das águas, os irmãos voltaram e a história do Mahabharata segue. Então é uma pequena história para a gente trazer a reflexão na meditação de hoje. A coisa mais importante a respeito do ser humano é que ele nunca aprende. Seria engraçado se não fosse trágico, não é? Mas a gente nunca aprende. Não sabemos bem porquê, né? Mas tem feito parte do nosso ciclo. Nós buscamos sempre entender, curiosos, queremos saber de onde viemos, para onde vamos. A resposta da vida se apresenta todo dia de manhã, quando você abre os olhos. E mesmo assim a gente nunca aprende. Então, com essa história hoje, a gente vai praticar um pouquinho. Para quem já pratica conosco, sabe, a respiração é sempre pelo nariz. Evita usar a boca para respirar agora. Eu vou pedir só um momento de silêncio primeiro. Que você confira o teu quadril para trás e a coluna no lugar. Ombros para trás, coluna alinhada. Posso até levar as mãos nos joelhos. E fechamos os olhos agora. Se antes nunca aprendemos, é porque sempre buscamos as mesmas respostas. O convite agora é mudar a pergunta. Feche os olhos, respira profundo, preenche todo o corpo. Peitoral, costelas, abdômen. Tira todo o esforço do movimento. Exala e deixa todo o ar sair. Menos esforço, a respiração se torna mais profunda, suave, natural. A cada exalação, eu vou percebendo o meu corpo. Como estão as pernas, os braços. Eu exalo, tiro toda a tensão dos ombros, do pescoço, da nuca. Também o semblante, rosto leve.
vamos dar início aos movimentos, aos nossos asanas de hoje, da seguinte maneira. Vamos entrelaçar os dedos, deixando os indicadores apontados. Relaxei os meus braços, criando uma harmonia agora entre o movimento e a tua respiração. Nós vamos agora inspirar, levar as mãos lá no alto. Vamos subindo os braços, apontei lá no céu. Os ombros soltos, estiquei toda a coluna, costelas, a fina cintura, e pro lado direito agora. Exalei, desci os braços, alonguei toda a lateral do tronco, sem exagerar, não machucamos, não há esforço, apenas respeito o movimento e faço o melhor que eu consigo. Ombros para trás, e inspirei, voltei, braços para o alto. Não prende a respiração, hein? Eu sigo respirando, cada vez mais profundo. Exalei, e para o lado esquerdo agora, desci. Quero criar muito espaço nas costelas. Alonga a lateral do tronco. Repuxei tudo. Não desce os braços ainda, hein? Inspire e volta. Braços para o alto. Para o lado direito de novo. Eu vou girar a coluna no próprio eixo. Para o lado direito, levei o queixo por cima do ombro. Quero olhar lá para trás. Torce a coluna. Segura os braços lá no alto. Inspirei e voltei, e na sequência, exala e para o outro lado, girei. Inspirou, não desce os braços ainda. Voltei para o centro. Vou fortalecer esses braços agora. Inspirando, olhei para as mãos lá no alto. E exalei, levei os braços para trás. Quero soltar os ombros. Inspire e volta para frente agora. Exalei, descer devagar, segura a volta. Relaxa os braços um pouquinho, eu sei que pesa,
Mas é para isso mesmo. Vou fazer de novo a postura de mãos. Só que agora eu quero fazer atrás das costas. Se você tiver com as costas apoiadas, chega um pouquinho para frente da cadeira ou mesmo longe da parede, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vou fazer de lado, hein? Só para facilitar a visualização. Entrelacei os dedos, apontei os indicadores para fora. Braços longos, ombro para trás, coração aberto. Conferi a coluna no lugar. Inspirando. Agora eu vou apontar os dedos para a parede lá de trás. Quero apontar para a parede do fundo, sem mexer nos ombros, sem descer a coluna ainda. E sempre que eu posso, eu subo mais um pouquinho. Inspira, preenche o pulmão. E quando soltar o ar de novo, força no abdômen. Levei os olhos para baixo, sobrancelhas no chão. Eu quero apontar para cima agora. Onde eu conseguir, já tá bom. Não precisa exagerar. Toda conquista é uma consequência da possibilidade que você alimenta. Inspira e voltou. Coluna no lugar. Devagar, né? Sobe por último o queixo. Soltei as mãos. E relaxei de novo. Muito bem. Ótimo. Agora, levei as mãos com os punhos fechados. Eu gosto de deixar os dedos para fora e não para dentro, porque eu acabo forçando demais a palma da mão. Então, dedos para fora, fechei o punho e os primeiros ossinhos nós vamos apoiar na perna, sobre a coxa, bem próximo da bacia. Apoiei as mãos, conferi o quadril para trás. Estou inspirando, eu vou de leve empurrar as pernas para baixo e subir. Alonguei os braços sem travar os ombros, pescoço solto. Alonga, estica a coluna e em suspensão agora, respiro lá dentro. Bom dia, Rose. Vamos chegando. Respirei do quadril até o topo da cabeça. Quando exalar, fui tirando o peso das mãos. A coluna continua. Excelente.
Levei as mãos ao lado do tronco. Apoiei. Se eu estiver no chão, melhor. Se eu estiver na cadeira, eu seguro do lado. Vou alongar as pernas agora, uma de cada vez, muito longa lá na frente. Eu sei que vocês não conseguem ver as minhas pernas daí, mas não tem problema. Quero apenas alongá-las um pouquinho. E vamos apontar o dedão para frente. Primeiro para soltar, né? Peito do pé. Estiquei toda a perna. Inspirando, subi o queixo. Apontei o coração lá no alto. Sem travar a nuca. Inspirando, os braços subiram lá para onde eu olho. Projetei os calcanhares para fora, perna muito longa. Levei as mãos para frente, desci e fui lá nos pés. Onde você chegar, eu não quero é travar o ombro, nem o pescoço. Estica atrás do joelho. E para completar, né, o alongamento, leva o queixo lá no coração. Terminei de repuxar tudo agora. Queixo para dentro, puxei a panturrilha, joelho, lombar, até o alto da coluna. Inspirando, subiu. Exalei, desci os braços, suavidade, né? Leveza no movimento, excelente. Cuidado quem estiver sentado sobre alguma altura, né? No chão é mais fácil agora. Dobrei as pernas. Abracei os joelhos, subi a coluna, vou levar os braços abaixo dos joelhos, segurei, fazer de lado de novo. Pernas um pouquinho espaçadas hoje, segurei. Conferi a coluna, sentado sobre os isquios, coluna alinhada. Inspirando, tirei os calcanhares do chão. Um pouquinho de equilíbrio agora. Força no abdômen. Não precisa altura, nós não vamos nem alongar as pernas. Relaxadas, aproximei a coxa do tronco. Não, bem devagar. Voltei, pé pro chão e o queixo para frente agora,
fui lá nos joelhos. Serei o espaço entre o tronco e a perna. O queixo está lá na frente. Não é para dentro nem para baixo. Inspire de volta. Alongue as pernas de novo. Relaxa um pouquinho. Mais uma vez, um cruzamento simples. As pernas cruzadas. Evita deixar um pé sobre o outro. É um pé na frente do outro. Assim você evita a dormência, o desconforto. Então levei as mãos no chão. Mãos apoiadas. Eu quero projetar o queixo para frente agora. Alongar a coluna, quadril e ombros para trás. Pequena variação da postura do leão. Então voltei a coluna, mãos nos joelhos. Com as mãos apoiadas nos joelhos, abri o coração, levei os ombros bem para trás. Coluna para dentro, confere o alinhamento. Então tocamos indicador, polegar de cada uma das mãos, que nada muda. Relaxei as mãos sobre os joelhos. E para quem já pratica conosco, já sabe que agora é o momento da meditação. O corpo já foi alinhado. Então eu conferi a coluna, fechamos os olhos e paramos tudo em silêncio agora. Para quem ainda não conhece a prática, para quem está fazendo uma experiência, nunca meditou, meditar é muito simples. E esse é o grande desafio. Queremos fechar os olhos e apenas concentrar no movimento da respiração pelo nariz. Eu vou percebendo o exato momento que o ar passa pela narina, seja inspirando, seja exalando, até que isto crie um espaço, uma separação entre você e toda a agitação da tua mente. Apenas respire. Enquanto vamos acompanhando a respiração, vamos retomando a nossa história lá do início.
coisa mais importante a respeito do ser humano é que ele nunca aprende. Quantas vezes nos pegamos repetindo ciclos, repetindo experiências, esperando um resultado diferente. Assim foram os irmãos Pandava, da história que eu contei lá no início. Foi preciso o quinto irmão para experimentar algo diferente. Todos os outros quatro repetiam o mesmo erro. Quantos de nós serão precisos para que a gente mude, para que a gente enxergue que por ali não dá? Quantos de você está disposto a abrir mão para que algo na sua vida aconteça de maneira diferente? No mês passado, falávamos do véu. A verdade não foi encoberta. Os teus olhos, sim. O que temos feito para tirar esse véu de nós, tirar essa venda, né? Essa venda que tampa, que fecha e que não nos deixa enxergar a maravilha que é a experiência da vida. Hoje mesmo, perceba a maravilha que é um movimento diferente. Você levantou mais cedo, fez uma prática, está meditando. Tenha a certeza, pelo menos o teu dia hoje terá uma nova luz, porque você se propôs a parar, a olhar para si e enxergar que parte de você toda a mudança que você espera. Não deposite a tua esperança no externo. Faça por você, olhe por si, resolva, muda o caminho. Então, sobre um silêncio agora, quase que absoluto. Para onde for o teu pensamento, fica um pouquinho na respiração e continua. Se for preciso, deixa a coluna, suba de novo. Se pega incomodar, você alonga, não tem problema. Só não perca
construção do silêncio. Paciência com você mesmo. Muito devagar, vamos recobrando a consciência para cá, abrindo os olhos para baixo primeiro. Perca a serenidade. Tá ótimo. Vamos espalmar as mãos na frente do coração. Com essa mesma paz que você sentir agora, partilhamos ao mundo parte de nós. Inspirei e subi. Levei as mãos lá no alto. Alonguei a coluna. Estiquei tudo. E quando exalar, num grande círculo, bem devagar, desci. Você é a medida de todas as coisas na tua vida. O professor sempre repetia essa frase de Protágoras, que é um filósofo que só deixou essa frase. Mas ela traz a resposta que você tanto busca. Você é a medida. Lembre-se disso. E assim como meu professor fechava, também fecho a aula de hoje, pedindo a Deus que abençoe e ilumine cada um de vocês que partilharam desse momento, com boas ideias, boas palavras, com boas ações. Até uma próxima. Namastê. Não tenha pressa para voltar, para pegar o celular. Muito bom, pessoal. Agradeço de coração todo mundo aí que participou. Esse momento é muito especial para mim. Espero que seja para vocês também. Para quem assistiu pelo YouTube, né? Não deixa de dar um joinha, compartilhar, né? Comentar, enfim, aquela coisa toda que pedem no YouTube. Mas, de verdade, se você sentir que
a aula de hoje possa servir para alguém que está precisando parar um pouquinho. Manda esse vídeo, né? Vamos praticar juntos. Então, no mais é isso. Só tenho a agradecer. Espero ver todas vocês em breve por aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. E quem quiser fazer uma aulinha presencial, tô lá na Barbosa Lima, aqui em Juiz de Fora, esperando vocês. Até mais, pessoal.